Com certeza, nos seus estudos para o vestibular, você já se deparou com alguma questão da área térmica da física. Essa é uma área muito extensa e muito interessante. Porém, ela tem alguns conceitos iniciais que, se você não dominar, fica muito complicado de você avançar nesse estudo, ok? Então, o que eu vou fazer com vocês aqui é uma introdução à termologia. São conceitos iniciais que você precisa aprender para aí sim avançar na área térmica da física. E aí você vai estudar dilatação, termometria, leis da termodinâmica, gases ideais, calorimetria, enfim, tudo isso você vai conseguir aprender dominando essas principais e introdutórias grandezas da área térmica, beleza? Então vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Samuel Calazans, serei seu professor de física aqui nessa aula de hoje, ok? Vamos começar com a primeira grandeza física do dia, que é a temperatura, tá? Já vou adiantar vocês com várias frases, tá? De pegadinhas em vestibular que você não pode marcar. Muitas vezes você vai se deparar com afirmativas do tipo: temperatura é a quantidade de calor que um corpo possui, ou calor é a temperatura. Gente, tudo errado, tá? Temperatura não é calor, calor não é temperatura. Por favor, antes de mais nada, tira isso da cabeça, ok? Não é assim que você vai aprender essa parte da física. Mas então, o que é temperatura? Pensa comigo uma coisa. Todos os corpos possuem moléculas e elas podem estar muito agitadas, vibrando muito, ou menos agitadas, vibrando menos. Temperatura tem a ver com esse grau de agitação térmico das moléculas, o tanto que as moléculas estão vibrando, ok? Então, se a energia cinética média das moléculas for maior, elas vão vibrar mais e a temperatura será maior. Então, ó, já falei dois conceitos aqui que aparecem muito em vestibular. Você vai associar a temperatura ao grau de agitação das moléculas, ok? O tanto que elas estão vibrando, beleza? E energia cinética das moléculas também. Tem tudo a ver. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos associar a temperatura assim. Então, vamos colocar as definições aqui. Pessoal, fiz questão de colocar para vocês aqui as duas formas que mais aparecem em vestibular para definir temperatura. Então, ó, grandeza associada ao grau de agitação térmico das moléculas e também energia cinética média das moléculas, ok? Então, é muito comum você se deparar com questões que trazem essa definição, tá bom? Então, tira um print aí, copia e guarda essa definição, porque ela aparece demais em prova. Então, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Vamos supor, então, que eu tenho aqui dois corpos, tá? E nesse corpo, as moléculas tenham aqui um grau de agitação. Vamos supor que elas estão assim, ok? Com esse grau de agitação. Então, nós teremos aqui um movimento vibratório dessas moléculas, ok? Se no outro corpo as moléculas tiverem com um grau de agitação maior, maior, você pode garantir o quê? Que a temperatura é maior, tá bom? Então, se um exercício associar para você que as moléculas de um corpo estão mais agitadas, estão vibrando mais que em outro corpo, a temperatura será maior também, ok? Então, olha só, o que a gente vai falar? Vamos chamar aqui de A e aqui de B. Você pode garantir que a temperatura do corpo B é maior que a temperatura do corpo A, porque as suas moléculas estão vibrando mais, estão com um grau de agitação térmico maior, tá bom? Então você vai definir temperatura, pessoal, dessa forma. Não é nada a ver com calor. Temperatura é a quantidade de calor, temperatura não sei o que lá de calor. Não, não faça isso,
Estou falando isso porque isso cai demais em prova e não é assim que você vai associar. Se você relacionar a temperatura com calor em questões de vestibular, você vai errar, tá? Então fique esperto com essa definição aí. É assim que a gente vai definir temperatura, tá bom? É uma grandeza associada ao grau de agitação térmica das moléculas, à energia cinética média das moléculas. Tranquilo? Essa é a definição científica e técnica de temperatura. Bom, agora vamos para outra grandeza muito famosa, né? Que é o calor, beleza? Comecei esse vídeo dizendo que temperatura não é a quantidade de calor, calor não é temperatura, nada disso, tá? Então vamos lá, vamos entender o que é calor, vamos definir calor fisicamente, tá bom? Então, dá uma olhada nesse exemplo aqui. Então, pessoal, dá uma olhada nesse exemplo. A gente tem um corpo aqui que tem uma temperatura de 60 graus Celsius e outro aqui, uma temperatura de 20 graus Celsius. E a gente vai pensar nesses dois corpos isolados do meio externo, ok? Então, vai existir aqui um ambiente termicamente isolado, ok? Vai ter troca térmica aqui apenas entre esses dois corpos, tá? É isso que eu quero que você entenda. Bom, você já sabe que o grau de agitação térmico dessas moléculas aqui, por exemplo, desse corpo que está a 60 graus Celsius, ele é maior que o grau de agitação térmico dessas moléculas do corpo que está a 20 graus Celsius, ok? Tá bom. Mas então, presta atenção. Você sabe, por exemplo, que se você tirar um café, você coloca o café na xícara, ok? Vamos supor que o café esteja aí a 80 graus Celsius. E se você deixar o café em cima da mesa, esse café vai esfriando, certo? O que acontece? O café, ele vai mandando energia para o ambiente, ok? Para o ar. E se você tira uma Coca-Cola da geladeira, que está, sei lá, 3 graus Celsius, você sabe que a Coca-Cola esquenta. Ou seja, a Coca-Cola ela vai recebendo energia do ambiente, ok? Então, nesse caso aqui, você concorda comigo que o mais sensato é dizer que esse corpo de maior temperatura, ele vai perder energia para o corpo de menor temperatura, certo? Galera, essa energia transferida de um corpo para outro se chama calor, ok? Então, calor é uma energia em trânsito, é uma energia que é transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre esses corpos, beleza? Então, toda vez que tiver uma diferença de temperatura entre corpos, vai haver calor. Então, cuidado. O calor na física, ele é sempre associado a um movimento, entende? Por exemplo, você pode dizer que um corpo perdeu calor, ganhou calor, cedeu, recebeu, transferiu, beleza? Assim tá certinho. Agora, anota o que eu vou falar. Se você se deparar com uma frase em vestibular, o corpo possui calor, tá errado. Corpo não possui calor, corpo não tem calor. Corpo possui, corpo tem energia. Então, uma frase muito comum do nosso cotidiano, que é estou com calor, está erradíssima fisicamente. A gente não pode falar estou com calor. A gente não tem calor. A gente não possui calor. Calor é transferência. A gente perde calor. A gente recebe, a gente ganha, a gente transfere. Tá bom? Então anota tudo isso aí que eu falei, que isso é extremamente importante. Calor é energia em trânsito. Vou escrever isso aqui para vocês. Então, pessoal, calor é energia em trânsito de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles, beleza? Tá. Aí, pensa comigo uma coisa. Se esse corpo aqui se esse corpo aqui está recebendo calor, a sua temperatura vai aumentar. Tudo bem.
E se esse corpo aqui está perdendo calor, sua temperatura vai diminuir, certo? Ok. Você concorda comigo que vai chegar um momento que esses dois corpos terão a mesma temperatura? Perfeito. Isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico, ok? Então, pessoal, esse calor que é transferido daqui para cá, ele existe até o momento em que o equilíbrio térmico é atingido. Uma vez que o equilíbrio térmico for atingido, acabou o calor. Não tem mais transferência de energia, ok? Então, olha só, presta atenção. Então, pessoal, olha só, assim que as temperaturas se igualarem, tá? Chamei aqui de corpo A e aqui de corpo B. Assim que as temperaturas de A e B se igualarem, nós não teremos mais calor. Ok, pessoal? Acaba o fluxo de energia, a transferência, tá bom? Calor só existe se eu tiver uma diferença de temperatura. Se as temperaturas forem iguais, nós não teremos mais calor, tá bom? E esse momento é o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, deixei anotado aqui. Esse é o equilíbrio térmico. Beleza, pessoal? Então, lembra de uma coisa: temperatura, grau de agitação térmico das moléculas, ó. Tem a ver com a energia cinética média das moléculas. Se a temperatura é maior, as moléculas vibram mais, tá bom? Calor já é o quê? Energia em trânsito. Energia que é transferida de um corpo para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E lembra de uma coisa: temperatura a gente dá em graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Calor a gente dá em joules, caloria. Tá vendo que uma coisa não é a outra? As unidades físicas são diferentes, tá bom? Então toma muito cuidado com isso, porque essa confusão é muito comum e atrapalha demais o aluno a avançar no estudo dessa área da física, que é a térmica. Beleza? Em seguida, eu vou fazer vídeos de calorimetria, dilatação, né? Que é a dilatometria, e a gente vai pegar pesado nessa área da física aí, tão importante, beleza? Não esquece de seguir as redes sociais, fazer um comentário lá no YouTube para outros temas que você quer que eu faça gravação aqui. Tranquilo? Grande abraço para vocês e bons estudos!